Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o gabarito da prova da PGE de Santa Catarina de raciocínio lógico, as questões de raciocínio lógico que foram cobradas nessa prova que aconteceu hoje. Vamos ver aí se vocês concordam com o meu gabarito, né? E, claro, se vocês foram bem ou não nas questões de raciocínio lógico. A prova foi aplicada pela banca Consulplan e aconteceu, então, nesse domingo, dia 11 de dezembro. Vamos lá, então, dá uma olhada aqui comigo essa primeira questão. Ela fala aqui, né, que no último exame da OAB, ó, a Sueli teve uma pontuação menor do que a Marília. Então eu gosto de ir lendo e representando assim, ó. A Sueli teve uma pontuação menor do que a da Marília. Humberto teve uma pontuação menor do que a Sueli. Então o Humberto, ó, teve uma pontuação menor do que a da Sueli. Né? A Marília foi maior do que a Sueli foi maior do que a do Humberto. Por outro lado, ó, eu sei que a Norma foi maior do que a Valéria. Então eu posso colocar aqui, ó, Valéria, a Norma foi maior do que a Valéria, né? Só que eu sei que a Valéria fez mais pontos do que a Marília. Então a Valéria, ó, é maior do que a Marília aqui. E a gente pode ligar essas duas coisas. Veja que aqui está terminando com a Marília, aqui recomeçando com a Marília. A gente pode ligar, vamos colocar isso aqui lá em cima, ó. Aí a gente fica com a ordem completa. Quem que teve a maior nota? A Norma. Quem teve a menor nota? O Humberto. A questão pediu aqui a maior nota, a nota foi da Norma. Gabarito letra B aqui, ó, meu aluno acertou então a questão. A próxima questão que nós tínhamos era essa daqui. Temos 3 advogadas, Ana, Beatriz e Cláudia. Elas, cada uma é de uma área do direito, ó, civil, consumidor e comercial. Não necessariamente nessa ordem. E a gente sabe que cada uma é de uma área do direito só. E a questão está falando, pessoal, que somente uma informação é verdadeira, né? Somente uma informação é verdadeira. Vamos lá. A gente não sabe qual das informações é a verdadeira, mas a gente sabe que só uma é verdadeira, né? Então, o que a gente faz numa questão como essa? A gente tem que chutar, tá? A gente tem que literalmente chutar e verificar se com o chute que nós demos a gente deixa uma frase verdadeira e as outras duas falsas. É isso que a gente precisa. Se só uma é verdadeira, a gente precisa verificar qual vai ser essa situação. Por exemplo, tá? Eu posso assumir aqui, ó, vou chutar que essa primeira frase aqui é que é verdade. Se ela é verdade, essa daqui tem que ser falsa, essa daqui tem que ser falsa. Vamos ver se vai fazer sentido. Olha, nesse caso, eu estou dizendo que a Ana é especializada em direito comercial. Então tá bom, comercial já tem dono. Comercial é da Ana, já tem dono. A segunda fala aqui, ó, que Beatriz não é especializada em consumidor. Como isso aqui tem que ser falso, é porque, na verdade, a Beatriz tem que ser do direito do consumidor. Tá? A Beatriz tem que ser do direito do consumidor para que essa segunda seja falsa. E a última fala assim, ó, Cláudia não é especializada em direito comercial. Para isso aqui ser falso, a Cláudia teria que ser do direito comercial. Mas dá para ela ser do comercial? Não, porque aqui em cima a gente falou que o comercial, ó, é da Ana. Não tem como a Ana e a Cláudia serem do direito comercial. O que isso aqui mostra pra gente? Que quando eu assumi que a primeira frase era verdadeira e as outras duas eram falsas, não deu certo. Eu não consegui deixar a coisa redondinha porque eu caí num absurdo ali na última frase. Eu fiquei, no final das contas, eu precisaria de 2 pessoas no direito comercial e isso o enunciado não deixa. O que eu faço? Eu preciso recomeçar. Eu vou recomeçar, só que agora eu vou recomeçar da seguinte forma. Eu não vou mais assumir que a primeira frase é verdadeira, eu vou assumir que a primeira frase é falsa. Vou assumir que a segunda é verdadeira. E aí, claro, a terceira tem que ser falsa também, porque só uma das frases pode ser verdade. Assumindo que a primeira frase é falsa, a Ana, ó, vamos colocar aqui, ó, se você preferir a tabelinha aqui com cada uma das advogadas, né? As advogadas, que são a Ana, a Beatriz e a Cláudia. E aqui, vamos colocar assim a área, ou então o ramo do direito, né? Cada uma delas vai ser de um ramo. Pode ser do civil, do consumidor ou do comercial, né? A gente não sabe, então civil, consumidor ou comercial. Cada uma das 3 pode assumir qualquer uma dessas posições. Civil, consumidor ou comercial. Vamos ver o que acontece nesse nosso cenário. Nesse cenário agora, assumindo que é verdade isso aqui, ó, Beatriz não é do consumidor,
Tira aqui, consumidor da Beatriz. Ana é especializada em direito civil. Isso aqui é falso, ó. A questão está falando, a gente está assumindo que isso aqui é falso agora. Então, a Ana não pode ser a do direito comercial. Tira comercial para ela. E a última informação tem que ser falsa também. Cláudia não é especializada na área do comercial. Se isso é falso, é porque, na verdade, a Cláudia é sim do comercial, né? Então, a Cláudia seria do comercial. Se ela é do comercial, ela não pode ser nenhuma outra coisa. E aí eu tenho que cortar comercial aqui da Beatriz, porque comercial já é da Cláudia. Sobra só o civil para a Beatriz. E com isso eu tenho que tirar o civil aqui da Ana, sobra só o consumidor para a Ana. Repare que nesse caso agora foi possível. Veja, foi possível criar aqui uma situação, obedecer exatamente o que está no enunciado e criar uma situação onde uma frase é verdadeira e as outras duas frases são falsas, né? Repare que com essa configuração que eu criei aqui, eu fiquei com a primeira frase falsa, porque a Ana ela não é do comercial, ela é do consumidor. A segunda frase ficou verdadeira, porque a Bruna, a Beatriz, melhor dizendo, ela não é do direito do consumidor, ela é do civil. A terceira frase ficou falsa, porque fala que a Cláudia não é do comercial, quando ela, na verdade, é sim do comercial. Com isso daqui, a gente percebe que o gabarito da questão está aqui mesmo na letra D. A Ana é especializada em direito do consumidor. Qual é a outra coisa que você poderia fazer ainda aqui, se você quisesse testar? Você poderia vir aqui, ó, não, tudo bem. Agora eu vou testar o seguinte cenário. Eu vou imaginar, porque a única coisa que a gente não testou ainda é o caso onde a última frase é que é a verdadeira, né? A gente não testou esse caso ainda. Vamos testar ele aqui só para você ver o que aconteceria se a gente assumisse assim, ó. A gente chegasse aqui, ó, não, na verdade eu vou assumir que isso aqui é verdade e que essas duas de cima são falsas. O que acontece se eu fizer isso? A primeira é falsa. Ana é especializada em direito comercial. Estou assumindo que isso é falso. Beleza. Ana em comercial, estou assumindo que é falso, então vou cortar comercial da Ana. Beatriz não é especializada em consumidor. Se isso aqui é falso, é porque, na verdade, a Beatriz é sim do consumidor. Corta o resto para Beatriz, corta consumidor das outras pessoas. Cláudia não é especializada em direito comercial. Nesse caso aqui, se isso é verdade, eu venho aqui na Cláudia e tiro. Ó, a Cláudia não é do comercial também. Sabe qual é o problema que nós tivemos aqui? Ninguém é do comercial. Isso pode acontecer? Ninguém assumir o direito comercial? Isso não pode acontecer. Então fica claro que essa configuração não nos atende. A única configuração que nos atende, onde uma frase verdadeira e as outras duas são falsas, é quando a frase verdadeira é a do meio, como a gente viu, tá? Então o gabarito tá ali certinho pra gente, gabarito na letra D da minha prova. Sua prova pode ter uma ordenação diferente das questões, fica atento a isso. Vamos olhar aqui a questão 37, da minha prova também, né? A sua pode ter uma ordem diferente. No departamento de Direito de uma faculdade, todos os docentes que lecionam, todos os que lecionam História do Direito também lecionam Teoria da Constituição. Como é que eu represento isso aqui? Isso aqui é questão de conjuntos, né? Se todos que lecionam História lecionam Teoria da Constituição, é porque se eu tenho um grupinho aqui, ó, do pessoal que leciona História, todo esse grupinho está dentro de um grupo maior, que é o grupinho da Teoria da Constituição, beleza? Nesse departamento há pelo menos um docente que leciona as disciplinas de Sociologia Jurídica e História do Direito. Então tem pelo menos uma pessoa que leciona Sociologia e História do Direito. Então eu posso imaginar que tem um conjunto aqui, ó, que é um conjunto da Sociologia. Observe como eu vou desenhar o conjunto da Sociologia. Eu vou desenhar ele assim, ó. Por que eu estou desenhando ele assim? Ó? Esse aqui é o conjunto da Sociologia. Por que eu estou desenhando ele assim? Porque esse conjunto da Sociologia, ele precisa ter aqui, ó, tem uma pessoa, eu gosto de colocar o símbolo do existe. Sabe o que é o existe? Na matemática, a gente coloca um E ao contrário para dizer que existe alguém nessa posição aqui, ó. Ou seja, eu sei que existe, ó, pelo menos um docente que leciona Sociologia e História do Direito. Essa pessoa que leciona Sociologia e História do Direito, eu representei ali. Só que o conjunto da Sociologia eu coloquei dessa maneira. Por quê, pessoal? Porque nada me garante que eu não tenha uma parte dele aqui, ó, onde eu tenho pessoas que lecionam Sociologia e Teoria da Constituição, mas não lecionam História do Direito. Nada me garante que eu não tenha pessoas aqui que lecionam somente Sociologia
e não lecionam o restante. São as possibilidades que nós temos. Mas, olhando aqui as opções de resposta, com base nesse nosso diagrama, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que há pelo menos um docente que leciona Teoria da Constituição e Sociologia? Existe pelo menos um que leciona Teoria da Constituição e Sociologia? Pessoal, posso, tá? Há pelo menos um docente que leciona as duas? Sim. Esse docente aqui, lembra que eu pus um existe aqui, ó? Esse docente que está aqui, ele leciona Sociologia, História do Direito e Teoria da Constituição. Então, sim, existe um docente que leciona Teoria da Constituição e Sociologia Jurídica. Isso aqui para mim está certo. Vamos ver as outras opções de resposta. Há pelo menos um docente que leciona História da Filosofia e... Filosofia do Direito e História do Direito. Filosofia do Direito? Desculpa, gente, tem uma parte aqui do enunciado que eu não peguei para vocês, mas deixa eu passar por ela. Há pelo menos um docente que leciona Filosofia do Direito e Teoria da Constituição. Então tem pelo menos uma pessoa que leciona Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Teoria da Constituição. Como é que a gente pode representar isso? Como é que eu posso colocar aqui o conjunto dos professores de Filosofia do Direito? Da maneira mais genérica possível, eu vou colocar assim, ó, porque aí eu coloco com interseção com todos os conjuntos representados. Aqui é filosofia, né? E o que eu sei? O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que tem pelo menos um docente que está no conjunto roxo e está no conjunto da Teoria da Constituição. Então tem alguém nessa região aqui, ó, tá vendo essa região que eu estou marcando? Tem que ter alguém nessa região, em algum lugar dessa região. Pode ser que esse alguém que leciona Filosofia e Teoria da Constituição esteja bem aqui nessa parte, ó. E aí essa pessoa vai lecionar também História da Constituição, e pode ser que ela esteja nesse pedacinho e ainda lecione Sociologia do Direito. Mas pode ser que essa pessoa esteja por aqui, e ela só lecione Filosofia do Direito e Teoria da Constituição, mais nada. Pode ser que ela esteja nesse pedacinho, e ela lecione Teoria da Constituição, Filosofia do Direito, Sociologia, mas não lecione História. Então tem várias possibilidades, e se você desenha o diagrama dessa maneira mais genérica possível, você vê todas as possibilidades que existem. Vamos continuar então. Ó, a primeira alternativa, há pelo menos um docente que leciona Teoria da Constituição e Sociologia Jurídica. Para mim, está claro ali que isso está certo, né? Vamos ver se tem outra alternativa que poderia ser o gabarito. Há pelo menos um docente que leciona Filosofia do Direito e História do Direito? Não posso garantir, pessoal. Porque a pessoa que leciona Filosofia do Direito e Teoria da Constituição, ela pode estar nesse pedaço, por exemplo, e não lecionar História do Direito, tá? Todos os professores que lecionam Sociologia Jurídica lecionam também Teoria da Constituição? Eu posso garantir que todo mundo aqui do conjunto da Sociologia também está no conjunto da Teoria da Constituição? Não posso. Pode ser que tenha alguém da Sociologia que está aqui de fora, ó, que leciona Sociologia e não leciona a Teoria da Constituição. Letra D. Há pelo menos um docente que leciona Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito? Eu posso garantir que existe uma interseção aqui, ó, entre Sociologia e Filosofia? Não, pessoal, não posso garantir isso. Eu sei, o que eu posso garantir é que tem uma interseção entre Sociologia e História do Direito, e essa interseção naturalmente vai estar dentro da Teoria da Constituição também, e eu posso garantir que há uma interseção entre Filosofia e Teoria da Constituição. Só isso que eu posso garantir. E a última alternativa, todos os docentes que lecionam a disciplina Teoria da Constituição lecionam também Filosofia do Direito. Posso falar que todo mundo da Teoria da Constituição também está na filosofia? Claro que não, né? Alternativa claramente errada. O gabarito só podia ser a alternativa A aqui, tá? Fica aqui para vocês, gabarito na alternativa A. Há pelo menos um docente que leciona Teoria da Constituição e Sociologia Jurídica. Com isso a gente então fecha essa prova. Eu espero que vocês tenham ido bem. Comentem aí como é que vocês foram. Deixem o joinha aqui no vídeo. E caso queiram conhecer os meus cursos, caso queiram estudar comigo, aqui na descrição do vídeo tem o link da minha equipe. Você entra em contato aí para você saber mais como são os meus cursos. Um abraço, valeu pessoal, até mais.